Saudação aí, pessoal. Vamos começar aqui a falar um pouquinho, né, do início da Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra, né? Porque quando ela teve, chamaram ela de Grande Guerra. Então, a Grande Guerra e depois, por causa da Segunda, é que ela vai ganhar o nome de Primeira Guerra Mundial, né? Vamos entender o que foi isso daí, esse evento aí que mexeu com o mundo e tudo mais. A Primeira Guerra Mundial, para você entender, né, tem que entender a Revolução Industrial que a gente já estudou, lembra a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, então, é quando começa a surgir a maquinofatura, né, as máquinas funcionando a vapor, elas começam, né, a serem aplicadas na produção de tecido, isso lá na Inglaterra. A Inglaterra é pioneira da Revolução Industrial, o primeiro país a se industrializar. A Inglaterra vai se tornar uma grande potência comercial por causa dos tecidos que ela produz, né? Que ela produz mais rápido. Então ela vai vender muito mais, vai acumular muita riqueza com isso. Só que a Revolução Industrial depois, obviamente, ela se espalha pelo mundo. É o que chamamos de Segunda Revolução Industrial. Então a Segunda Revolução Industrial ela vai se espalhar para os outros países e vai ser marcada também por novas fontes de combustível, como, por exemplo, além do carvão, a criação da gasolina, depois a eletricidade, né, as inovações ali para acelerar esse processo de produção, o uso cada vez mais extensivo das máquinas, né, navios a vapor, trem, né, toda uma modernidade aí, vamos assim dizer. E isso foi acompanhado de uma grande prosperidade de uma elite. Tudo bem que o povão se lascava, né? O cara lá trabalhava 16 horas por dia, o cara era explorado, o trabalhador tinha que pagar o capacete e a picareta que ele ia usar para extrair o carvão das minas. As mulheres faziam o mesmo trabalho que os homens e ganhavam menos, porque era um absurdo a mulher ganhar a mesma coisa que o homem, era uma vergonha um homem receber a mesma coisa. E os caras gostavam disso, os caras aprovavam, não, a mulher tem que ganhar menos que eu mesmo. Crianças, né? Você tinha toda essa estrutura de exclusão social, sim, mas você tem uma elite, logicamente, que vai se beneficiar, são os empresários, o ramo financeiro, comercial, que vai lucrar muito com a Revolução Industrial. Então, esse glamour todo, os países criam as grandes feiras, né, nacionais, a própria Torre Eiffel na França, ela foi construída por causa de uma feira, uma exposição para mostrar a riqueza e a poder e a modernidade da França, e depois de alguns anos ela seria desmontada. Por pouco ela não foi desmontada. Mas você teve, então, todo esse investimento grande aí com a Revolução Industrial. E o que acontece? Os países ali na Europa, as grandes nações europeias, eles se firmaram, então, impérios, formaram, aliás, impérios para manter as suas riquezas. Então você vai ter, eles vão conquistar outras nações. É diferente da colonização lá dos portugueses espanhóis que dominavam e era deles aquilo era parte dos seus reinos. Mas o que eles fazem é o quê? Eles invadem o país ou eles incentivam um golpe de Estado no país e assumem o comando ali, não governam diretamente, eles colocam líderes regionais ali, mas com pessoas, com gabinetes de homens da sua confiança, que vão influenciar, que vão realmente dar as cartas ali. É o neocolonialismo. Por quê? Porque eles tinham interesse, na verdade, de manter aquilo sob poder para duas coisas. Mercado consumidor, ou seja, alguém que compre seus produtos industrializados, e matéria-prima. Então, os países, Inglaterra e França principalmente, eles vão conquistar o domínio político sobre os outros países, principalmente na África e na Ásia, para garantir mercado consumidor e mercado de extração de matéria-prima, principalmente de ferro, carvão, para usar nas suas indústrias, né, produção de máquinas, carvão que alimenta as indústrias, mas vai ter outros também, questão de algodão, lã e tudo mais, vários produtos ali para alimentar as indústrias. A América, você já tem o interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se emergia como uma grande nação aqui e ele vai buscar justamente dentro do seu pensamento América para os americanos, né? Que é a doutrina Monroe, feita pelo presidente Monroe lá nos Estados Unidos para o Congresso, no qual ele deixa bem claro que ele quer se livrar de toda a influência europeia aqui no continente americano para ficar só para eles, a América só para eles, e deixar lá o velho mundo se virar com a África e com a Ásia. E realmente é isso que acontece. Então você tem as nações europeias, né? Como eu falei, França e Inglaterra são mas você tem
a Áustria, você vai ter a, a Bélgica, outra nação aqui, deu umas falhas aqui, e você tem nesse cenário europeu dois países em especial, que é a Itália e a Alemanha. A Itália e a Alemanha não se industrializaram, mas por que se industrializaram? Porque eles não eram um país, não eram um reino unificado. Eles eram divididos em vários territórios. Não havia um interesse assim, de unificação aonde eles poderiam completar a economia, sabe? Um lado produz os bens agrícolas, o outro industrial, o outro tem a mão de obra, e de unificar tudo isso, ser uma nação então industrializadas. Eram reinos, eram regiões divididas em pequenos estados. E vai passar por um processo de unificação. A Alemanha, liderada pelo Otto von Bismarck, primeiro-ministro, né, chanceler da Prússia, Prússia não é Rússia, é Prússia, é um estado alemão. Ele começa então por meio de guerras, de conquistas militares, unificar a Alemanha. O mesmo vai acontecer com a Itália, aliás, a Itália vai ter um personagem brasileiro lá, a Anitta Garibaldi. A Anitta era uma mulher aqui do Rio Grande do Sul, não, do sul do país, é de Santa Catarina, na verdade. Ela conhece um italiano que vai lutar lá na Guerra dos Farrapos, o Giuseppe Garibaldi. Ela dá um pé na bunda do marido, fica com o Giuseppe Garibaldi, que se apaixona por ele. Luta na Guerra dos Farroupilhas, aí o cara sai depois dos Farroupilhas, vai para a Europa, lá, volta para a Itália, ele é italiano. Ele vai lá para o processo de unificação da Itália, a Anitta acompanha e luta ao lado dele. E é interessante que ela luta do lado dele com os filhos. Não, os filhos não eram grandes, não, era um filho pequeno. Você tinha imagens, relatos dela segurando o filho no colo e comandando um exército. Você imagina essa cena, tá? Que é uma grande heroína na Itália, a figura da Anitta. E aí, pessoal, o que nós teremos, então? O processo de unificação na Itália. O Garibaldi vai contribuir com isso, ele é um republicano, mas ele não cria uma república, ele cria o reino da Itália, não para ele, mas ele cria, a partir do reino de Piemonte, Sardenha, ele ajuda na criação desse reino, por quê? Porque para ele, o mais importante era a Itália se unificar e depois pensar numa república. Então ele era um cara que não agia por interesse próprio, mas agia no interesse da sua Itália. Então ele ajuda na unificação da Itália, junto ali a sua esposa, mas vai ter outras figuras, Mazzini também, Giuseppe Mazzini, que vai liderar também o exército ali pela unificação. E do outro lado, a Alemanha ali faz o seu processo de unificação. Quando essas duas nações se unificam, elas começam o seu processo industrial. Elas começam, então, opa, vamos agora nos industrializarmos. Mas aí eles têm um problema. Eles vão precisar de matéria-prima, como carvão e ferro, e vão precisar de mercados consumidores. Então, começa a ter todo um problema ali, né, de interesses territoriais. Porque já está tudo dividido entre as nações europeias. Inclusive, na guerra em que a Alemanha está se unificando, a França já percebeu que seria uma ameaça. A França interviu ali, a guerra franco-prussiana, franco, né, de franceses e prussianos da Prússia que estava se unificando, os estados alemães. Então, nessa guerra, a França já tinha botado o dedo dele, perdeu a guerra. Inclusive, nesse combate com os alemães, é onde a Torre Eiffel é usada como torre de comunicação para o exército. Eles usavam aquela Torre Eiffel como para mandar telégrafo, né, aéreo, tudo. Eles faziam todo um contato ali. E aí que a Torre Eiffel permanece. Eles resolvem colocá-la como um símbolo ali da resistência francesa e ela acaba ficando e não é mais desmontada. Mas foi por pouco. Na votação ganhou por um voto, só que ela não seria desmontada. Porque a ideia era o pessoal desmontar, porque falava que aquilo era uma coisa horrorosa na cidade. Mas enfim. Então, a Prússia ganha da França alguns territórios. Território de Alsácia, Lorena, que eram ricos em minérios e carvão. Ela ganha esses territórios da França. Então ela começa o seu processo de industrialização, mas ela vê, às vezes, que ela tem uma limitação. A Alemanha precisa de territórios. E aí então você vai ter a Conferência de Berlim, que é uma conferência onde se reuniu as nações europeias com a participação dos Estados Unidos, que foi lá como ouvinte para garantir que a América ficaria longe de qualquer partilha. E lá eles colocaram o mapa da África e da Ásia para partilharem os territórios entre eles. E uma coisa ficou bem clara. Embora a Espanha e Portugal fossem grandes nações colonizadoras, já eram.
Eles não tinham tanto poderes ali. E que quem mandava e desmandava era a Inglaterra. A Inglaterra estava com um poder muito grande nas mãos, financeiro e militar, e a Inglaterra impôs a divisão desses territórios de acordo com seus interesses. E é aí que a Alemanha percebe o quê? Que na diplomacia, na conversa, ela não vai conseguir pegar esses territórios. Ela não vai conseguir espaço. Então a Alemanha começa um processo de armamento. Ela começa a se tornar uma nação cada vez mais bélica. Ela começa a produzir armas, canhões, máquinas de guerras. Ela começa a focar sua indústria. Por quê? Porque eles sabem que vai ser necessário o uso da força para garantir os seus interesses nacionais. Inclusive, a Alemanha vai criar o maior exército da Europa, a maior nação com o maior número de soldados ali na Europa, e era uma coisa que dava medo o alemão, né? Aqueles caras lá, uns capacetes com umas lanças na ponta, uma imagem que pressionava tudo. E para balancear isso daí, a Inglaterra começa também a se armar, ela começa a se preparar. A França também, a França que é encostada ali na Alemanha. E aí a Itália também vê que vai ter seus interesses em jogo também, vai também se armar e começa então uma corrida armamentista, ou seja, uma corrida dos países se armarem. É a chamada paz armada. Por quê? Eles estavam em paz. Um não estava guerreando com o outro. Só que era uma paz aonde cada um juntava o maior número de armas possíveis. Ou seja, todo mundo sabia que ia dar uma treta a qualquer momento. Porque os países simplesmente estavam em paz, mas estavam-se cada vez mais na cara dura, se preparando para uma guerra. E que vai realmente acontecer essa guerra, que é a Grande Guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. Mas isso daí já é outro assunto.